Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus, meus irmãos, por estarmos aqui mais uma vez, hoje, que é uma sexta-feira, e nós estamos nessa quarentena, porém, no dia 3 de abril de 2020, e temos essa oportunidade de nos reunirmos, embora que cada um no seu lar, mas cada um entre seus amigos aí presentes ou familiares, aqueles que fazem parte do contexto do seu lar, para todos juntos cultuarmos e adorarmos ao Senhor. E hoje nós temos aqui a disciplina ou prática do serviço, onde, na verdade, nós vamos estar vendo aqui uma das ferramentas tão importantes que se tem na obra do Senhor, mas também isso que pode fazer parte de um estilo de vida. E hoje nós vamos estar abordando esse assunto, e esse assunto ele vai ser um pouco extenso, porém eu pretendo ser mais incisivo, de uma forma mais objetiva no conteúdo, para que a gente termine em tempo hábil. Então, eu também quero, desde já, dizer aos irmãos, antes de fazermos aqui a oração inicial, que ao final nós vamos ter uma oração específica por pessoas que tenham causas específicas. Então, se você tem uma causa, se essa causa hoje é algo relacionado ao seu trabalho, é algo relacionado à sua saúde, ou até de alguém que está aí com você, no seu lar, ou até mesmo pessoas que sejam familiares, conhecidos, ou que alguém que você ouviu falar, que está necessitado dessa oração, você pode compartilhar. Aliás, além de, caso queira também compartilhar, mas você pode fazer um comentário aí, e no seu comentário você querendo apresentar a sua causa para nós estarmos hoje orando ao final, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor, invocando a presença do Senhor nos lares de cada um de nós nessa hora. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, aqui te louvar e te agradecer, Senhor, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, porque, Senhor, Tu és Deus benevolente, Tu és Deus misericordioso, Tu és Deus amoroso, e eu te louvo, Pai, eu te louvo por ter essa oportunidade de experimentar o Teu amor, a Tua graça, as Tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, pelo sustento que Tu nos dá em todos os sentidos, ó Deus, e pela forma como nós estamos hoje aqui, sustentados pela Tua destra fiel, que sentimos sim a presença do Teu Espírito Santo, trazendo paz, trazendo a harmonia, trazendo um equilíbrio na vida das pessoas, para permanecerem em meio a essa situação de dificuldades, mas permanecerem bem em seus lares, embora que alguns também tenham o desafio de trabalhar e até mesmo tendo risco nos seus trabalhos, porque são trabalhos essenciais. Meu Deus, em nome de Jesus, vem abençoar este momento, este culto, ó Deus, e assim que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo conforme Te apraz. Ah, Deus, fala conosco, fala sobre o serviço, fala sobre essa coisa tão importante que é servir ao outro, servir ao Teu reino, servir a Tua justiça. Portanto, Pai, no nome de Jesus, vem falar conosco, e assim nós Te louvamos e Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Pois é, irmãos, como nós iniciamos falando, hoje nós temos aqui o tema, a disciplina ou a prática do serviço.
Eu quero fazer uma leitura com os amados irmãos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 13, versículo 12 a 15. Amém? Os irmãos, dando aqui um tempo para que os irmãos encontrem, diz assim a palavra do Senhor. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti e falamos contigo. E agora, para invocar o Teu Espírito Santo, para nos conduzir na palavra que Tu haverás de ministrar aos nossos corações. Vem com Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações. Opera, Deus, entre nós e em nós. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, é o que te louvamos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que a gente tem visto, tem se falado também aqui, é que as pessoas, os seres humanos, eles têm uma tendência natural, na sua natureza humana pecaminosa, de pensarem em si, de amarem a si e muitas vezes num amor egocêntrico. Temos já falado por diversas vezes o quanto as pessoas possuem essa tendência. E não é diferente, elas também pensam, não só pensam, mas também desejam. Elas desejam muito serem servidas. Quem não gosta de ganhar um presente? Quem não gosta quando chega também o seu aniversário e você ganha não só um, mas às vezes vários presentes? Então, eu sei que essas coisas também são boas e nos alegram. E não podemos dizer que é ruim ganhar presentes. Não podemos ver isso como uma coisa ruim. Porém, as pessoas, elas nessa tendência de serem tão somente servidas, muitas vezes elas não conseguem encontrar o prazer de servir. O prazer de ser bênção também para a vida do outro. O prazer de dar, quando a própria palavra nos diz que dar é melhor do que receber. Então, muitas pessoas não conseguem ter prazer em servir. Muitas pessoas, pelo contrário, elas se tornam às vezes tão egoístas que, por mais que ela tenha, por mais que não haja necessidades, por mais que até tenha e que muitas vezes use até com supérfluos também, mas muitas vezes essas pessoas, elas, se puderem, elas procuram querer cada vez ter mais e, se preciso, até usar de práticas que não convêm, de coisas que são abomináveis, coisas detestáveis, para conseguir mais ainda, e às vezes, pasmem, de quem não tem. Então, quando se fala sobre essa questão dos pontos libertadores dessas disciplinas ou práticas espirituais, nós podemos aqui ver exatamente essa questão desse estilo de vida que muitos adotam, que vai ser contrário
aquilo que é o ideal na vida de um cristão. E, lamentavelmente, esse estilo de vida, muitas vezes, ele predomina na sociedade. Porém, eu louvo a Deus porque Ele sempre separa, chama, capacita, prepara, vocaciona ali, prepara homens e mulheres para serem ousados no meio de uma sociedade corrompida e egocêntrica, para andarem no contrafluxo da lógica do presente século, para serem diferença neste mundo o qual nós estamos. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, que aqui esteve como homem, viveu como homem, mas fez uma diferença. E os discípulos de Jesus, eles têm um desafio também para fazerem diferença, uma vez que assim morreram com Cristo na cruz para os rudimentos desse mundo e com Cristo ressuscitaram por meio do seu Espírito, por meio da sua ressurreição. Assim também todos nós passamos da morte para a vida e assim temos algo em comum, uma identidade, um elo, um link, podemos dizer, e esse link é o Espírito Santo de Deus, que vem, está em nós, habitar em nós, para nos conduzir nesta vida. Então, nós precisamos aprender dentro daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, dentro daquilo que é importante para que nós venhamos colocar em prática nas nossas vidas. E isso é nada mais, nada menos do que ser cristão, ser discípulo de Cristo, ser seguidor da pessoa de Jesus Cristo. Hoje, tem muitas pessoas que se declaram cristãos evangélicos, mas a vida não condiz com o cristianismo, nem tampouco com o evangelho, com as boas novas anunciadas pelo Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender, irmãos, que diante de tantos estudos que têm sido já ministrados durante essa quarentena, se você olha aí na nossa comunidade no Facebook, você vai poder ver outras mensagens que já foram dadas, e são muitas as disciplinas espirituais ou práticas espirituais com muitos valores, com muitas coisas importantes que devem fazer parte do nosso ser, do nosso viver. Não são coisas desprezíveis, não são coisas que devemos tão somente ouvir falar, e assim como aquele homem que vai ao espelho e que se olha no espelho, vê a sua imagem, mas a própria palavra diz que quando sai da frente do espelho e se distancia do espelho, logo esquece até da imagem que viu. Assim tem muitas pessoas que às vezes ouvem, mas não guardam em seus corações para não pecar contra Deus. Nós precisamos sim guardar a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração. Está interligado, está correlacionado. Aquilo que chega à nossa mente reflete direto no coração, e do coração vai estar relacionado a todo o nosso ser. Então, nós precisamos sim vivermos isso, colocarmos em prática isso, e que isso seja aquilo que vai fazer parte ou formatar, podemos dizer assim, o nosso estilo de vida. Amém? Então, ser cristão vai muito além de ser um frequentador numa congregação. É importante isso, congregar é mais do que importante. Eu, particularmente, quero dizer para os irmãos, estou com muita saudade de todos, e o desejo não é só para chegar a vê-los, mas é o desejo até de poder abraçar, de apertar a mão, mas a gente sabe que agora temos limitações, por um tempo, e vamos ter que conviver com isso. Porém, em breve, diante do que a gente vê, sentir, como está, ouvindo, sentindo dos irmãos também, da liderança da igreja, nós vamos ver como vai ser toda aquela dinâmica de um retorno às atividades na igreja. Por enquanto, nós precisamos estar firmados no Senhor,
unidos nos nossos lares, com todos aqueles que estão aí, para podermos não desfalecermos na nossa fé, na nossa caminhada, não perdermos o ritmo da caminhada, mas permanecermos na presença do Senhor. E assim, com alegria, com prazer, anelar e desejar um dia podermos, e em breve, podermos estar na congregação, cultuando, adorando e exaltando ao Senhor, e assim desfrutando de poder estar junto uns com os outros, celebrando as coisas boas de Deus para as nossas vidas. Por enquanto, é momento de oração, de jejum, momento de estudo, é momento de meditação, é momento, sim, de solitude, é momento de estarmos buscando a presença do Senhor, orando, intercedendo uns pelos outros, e também é momentos de servir uns aos outros. Hoje nós vamos estar falando exatamente sobre o serviço, e é importante para esse momento também que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando. Amém, irmãos? Então, as pessoas com essa tendência de quererem muitas vezes serem mais servidos do que servir, elas muitas vezes pensam em receber em vez de dar. Elas pensam muitas vezes numa forma de governo, por exemplo, num país onde o paternalismo deve prevalecer, que é um mau costume, onde a sociedade perde muito com isso, onde todos ficam sempre, muitas vezes, esperando, eu digo a maioria das pessoas, muitas delas ficam aguardando tão somente receber, ser ajudado, isso ou aquilo. Eu sei que existem pessoas que têm reais necessidades de ser ajudados, mas tem muita gente que, às vezes, numa situação como essa, também procuram tirar proveito e até explorar, e se possível explorar também o poder público, exploram também. Mas é importante a gente ter a nossa sã consciência, que nós precisamos ser servos, servir uns aos outros, ajudar, se preciso, ser ajudados também uns pelos outros, mas tudo dentro de uma consciência, tudo dentro de uma verdade, tudo dentro daquilo que é louvável e agradável ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, tem pessoas que, às vezes, mal começam a trabalhar, já estão pensando na aposentadoria, numa forma de receber sem ter que, por nada, também oferecer. E a gente vê isso como uma coisa que não é tão bom, que não traz benefício, mas traz mais malefício para a sociedade. Eu me lembro de um amigo, pessoa que trabalhou, colega de trabalho, que trabalhou comigo. O pai era um homem muito bem sucedido, o pai estudou em outros países, tinha até doutorado e tinha concursado, muito bem empregado. Ele também era um jovem solteiro que vivia com o pai e a mãe, e era sustentado pelos pais, mas era já engenheiro civil, já tinha uma condição financeira boa, ganhava um bom salário como engenheiro na época. E rapaz ainda muito novo. Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer até uma campanha para conseguir com que algumas pessoas pudessem abençoar, para poder ajudar algumas pessoas que estavam passando por um momento de privações, né? Então era a ideia, eu não sei se na época era com cestas básicas, eu sei que quando foi solicitado também a esse rapaz, tinha um outro irmão da igreja que trabalhava comigo, ele foi solicitou desse rapaz que trabalhava conosco. E esse rapaz, eu ouvi uma frase desse rapaz que eu não esperava ouvir isso daquela pessoa, até porque ali no nosso relacionamento de trabalho, eu tinha como uma pessoa de bons valores, de bons princípios, mas quando ele falou aquilo, eu vi que ele estava muito aquém perante a condição de vida que ele teve, de educação, de instrução, e ele estava com a mentalidade muito aquém, muito vazio, muito destituído de valores, com um egocentrismo exacerbado e o altruísmo zero.
que foi que esse rapaz respondeu na hora em que foi solicitado também uma colaboração da parte dele para abençoar aquelas pessoas que necessitavam? Ele simplesmente disse o seguinte: eu quero é quem me dê. Foi essa frase que ele colocou. Uma pessoa que já tem tudo o que necessita na vida. É incapaz de servir ao outro com uma colaboração para um fim altruísta. E a pessoa diz uma frase como essa: eu quero é quem me dê. Então, meus irmãos, essa situação, esse posicionamento, na verdade, é uma pobreza espiritual. Nós não podemos classificar isso de outra forma. Essa pessoa que eu acabei de citar aqui como exemplo, ela até é uma pessoa de um padrão de vida muito bom, tem patrimônios, vive muito bem financeiramente, mas é paupérrima espiritualmente falando. E nós precisamos avaliar como nós estamos. E não só num momento de dificuldade em que estamos na pior e que precisamos agora de ajuda. Não, nós precisamos fazer uma autoavaliação de vários momentos das nossas vidas. Quando a gente estava numa situação bem favorável, como era que a gente estava se portando para com o próximo? Quando a gente estava numa situação bem favorável, ou se você está também ainda no momento numa situação muito favorável, como você se porta diante do Senhor, diante do próximo? Como você tem sido? Você tem tido prazer em servir? Ou você também faz parte da linha desse jovem ali que tinha tudo, mas que dizia que queria era que aparecesse quem lhe desse algo, quem lhe entregasse algo, e não ele que, porventura, haveria de ajudar ou de colaborar com alguém? Então, precisamos sim desenvolvermos equilibradamente também a prática do serviço nas nossas vidas. Eu citei aqui num contexto, mas o serviço ele é muito amplo. Nós vamos ver aqui várias formas de serviço que vão ser serviços louváveis, agradáveis ao Senhor. Quando Jesus, como Senhor e Mestre, lava os pés do discípulo, ele deixa um exemplo libertador através de duas lições. São duas lições que ele deixa aqui, que nós vamos abordar hoje, que ele deixa como algo ali libertador. É um exemplo libertador. O próprio Senhor Jesus, ele é desprovido de todo e qualquer egocentrismo, de todo e qualquer amarra, de algo que possa fazê-lo se sentir preso por ter que realizar, de servir, de manifestar o seu amor. Não, ele manifesta de uma forma totalmente livre, sem nenhuma amarras. Então ele vem e faz aquilo que o Senhor sente ali como desejo, ele realiza com alegria, com felicidade, se sentindo realizado interiormente por poder estar exatamente fazendo aquilo. Em primeiro lugar, a primeira lição aqui que nós queremos refletir é a transformação da ideia de autoridade manipuladora em autoridade baseada numa toalha, entre parênteses, servir. Essa autoridade baseada numa toalha quer dizer o quê? Servir. E não numa posição ou baseado tão somente num título. Ora, a princípio eu quero logo dizer aqui para os irmãos, eu conheço, por exemplo, pessoas hoje que têm uma boa posição na sociedade.
que estão exercendo cargos importantíssimos na sociedade, que, por sinal, têm títulos que são importantes. Alguns têm títulos, outros ocupam espaços importantíssimos na sociedade sem nenhum título também, sem nem sequer a mínima qualificação para tal. Conheço pessoas, tanto que pessoas que têm toda uma capacidade e títulos para aquela função e que assim também estão lá exercendo, como eu conheço pessoas que nem têm esse perfil para estar ali, mas por um motivo qualquer, por uma influência, por uma questão de, às vezes até nepotismo, que é a questão parental, influência parental, por muitas vezes também informações privilegiadas, enfim, são muitas situações que às vezes levam uma pessoa a ocupar cargos, a ter funções muito importantes na sociedade, mas não quer dizer que aquela pessoa condiz aquilo o qual onde ela está presente, naquilo na qual ela está desempenhando, aquela função, aquele cargo, aquela posição. Outros até fazem valer a posição que exerce, mas isso também não é tudo. Isso nós vamos ver aqui, que independente de fazer valer, fazer jus ao que exerce, ou em relação a uma situação, a um contexto, onde nem sequer faz jus à posição que ocupa, então nós vamos... Por que eu falo isso agora? Porque no decorrer aqui do conteúdo, da reflexão, nós vamos ter alguns momentos que você vai precisar lembrar desses detalhes. Então, baseado nessa primeira lição, nós vimos aqui o exemplo maior para nós, que por sinal ontem falamos um pouco sobre isso, quando estávamos falando na prática da submissão. E o exemplo maior para nós é Jesus. Meus irmãos, se você parar para refletir sobre a vida de Jesus, ouvir, ali contemplar os conselhos de Jesus por meio da sua palavra mesmo, se você passar a analisar os pronunciamentos de Jesus, os princípios, os valores, os exemplos, tudo aquilo que Jesus manifestou e deixou para nós, você vai encontrar parâmetros para fazer as suas comparações diante de tudo que é de conduta, de comportamentos que você pode analisar em relação à humanidade. A pessoa de Jesus traz consigo uma identidade e um exemplo que ele por si se torna referencial, não vou nem dizer se torna, ele é referencial, por isso que ele é a pedra de esquina, que é aquela pedra que é a referência, que através dele nós temos sim uma condição de nos orientarmos. Tirando Jesus Cristo, é uma total desorientação nas nossas vidas. Então, a pessoa de Jesus Cristo vai ser sempre essa referência maior. E nesse caso do serviço, não é diferente também. Então, ele era o quê? Líder. Ele exercia o quê? Uma autoridade. Jesus tinha e tem autoridade. Ele falava desde criança como quem tinha realmente autoridade. E viam isso em suas palavras, quando ainda era criança. Ele, como essa autoridade que era, ele era então o quê? Senhor e mestre. Além de Senhor, ele também é mestre. Então, embora que ele fosse tudo isso, e na mais alta qualidade, no mais alto nível, ele tinha disponibilidade para servir. Jesus é exemplo maior para nós de servo. Amém? Então, em relação à questão da autoridade, existem duas formas de se desenvolver autoridade.
Existe a autoridade manipuladora, vai ser uma autoridade baseada não no modelo civil, mas no modelo secularizado, que podemos dizer, que é aquele modelo onde as pessoas elas vão usar da sua posição, vão usar do seu status, vão usar, sim, se for preciso, dos seus títulos, ela vai usar de tudo que ela é e do que ela ocupa, e por muitas vezes, por trás de tudo isso, ela, se precisa, às vezes até para se manter nessa posição, ela vai usar de manipulações também. E aí vem toda uma metodologia humana, que é a autoridade mecânica, que podemos dizer, humana, essa autoridade secular, que, por sinal, essa autoridade ela vai agora estar usando de astúcias, de manobras, as manipulações nas mais diversas formas, onde vai sempre a pessoa agora querer fazer todo tipo de jogo, desde que ela tenha condição de permanecer na sua posição e de continuar usando dessa autoridade. É uma forma dela não perder essa sua posição que lhe garante essa autoridade. Então, meus irmãos, nós temos a outra forma aqui, contudo nós vamos ver que essa outra forma é a autoridade baseada na toalha. É a autoridade baseada no serviço. Exatamente baseado naquilo que Jesus fez, quando ele pega a toalha, quando ele, sendo o Senhor, sendo o mestre, ele vai aos pés dos seus discípulos e lava os seus pés e dá o exemplo para os seus discípulos de como deve se fazer uns para com os outros. Assim, ele mesmo dá o exemplo, mostra, ensina com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo, com a sua própria atitude, com essa ação, ele vai agora mostrar que no reino de Deus, verdadeiramente maior é o que serve, sendo ele Deus, sendo ele Jesus, o Messias, sendo ele o Emanuel, o Deus conosco. Ele se inclina, ele vai lá aos pés dos seus servos e ele vai dar o exemplo e mostrar para os seus servos que assim como ele faz por eles, eles também deveriam fazer uns pelos outros. Aleluias. É bem interessante sobre a questão do respeito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que Jesus não era respeitado pelos seus discípulos? Vocês acham que a autoridade de Jesus não era considerada pelos seus discípulos? Pelo fato dele ter essa postura de estar com eles, de servi-los e de mostrar o exemplo de como servir para que eles também usem desse exemplo de uns para com os outros? Por conta disso, ele perde a sua autoridade? Ele perde o respeito? Não. Pelo contrário, o Senhor Jesus sempre esteve com a sua autoridade e em nenhum momento perdeu a sua autoridade. E até o dia de hoje, ele mantém e mantém eternamente a sua autoridade, embora que tenha sido exemplo maior de servo para nós. Amém? E nessa hora, em relação a essa questão de respeito, o respeito é baseado em quê? É por quem é a pessoa. Por exemplo, como nós já falamos, uma pessoa que hoje tem uma boa posição, tem uma boa função que exerce na sociedade, um nível até elevado na posição que ela exerce, mas necessariamente deve ser respeitado por quem ela é, pela posição somente que exerce, ou uma pessoa, mais do que por quem ela é, ela deve ser respeitada
pelo que ela é. Ou seja, pela essência do seu ser, pela sua pessoa em si, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelo que a própria pessoa em si representa: integridade, respeito, amor, misericórdia, compadecimento, valores que vão fazer parte da vida dessa pessoa, e a autoridade dela e o respeito que se deve ter a essa pessoa deve ser muito mais por isso ou por uma função, um cargo que ela ocupa, por um título que ela obteve. Vamos supor que um sujeito foi estudar numa faculdade e a prática comum dele era o quê? Colar. Não aprendeu muita coisa, colou a vida toda. Depois de colar a vida toda, a pessoa, então, ela resolveu fazer o quê? Outros cursos e tal, e ela foi enganando e sendo enganada ao mesmo tempo. Mas conseguiu até títulos. Tem pessoas que conseguem até títulos fraudulentos também. Por isso eu digo, tem alguns que não fazem jus ao cargo que exerce. E de repente você vai ter que ter um respeito a uma autoridade que essa pessoa exerce, sendo ela uma pessoa fraudulenta, uma pessoa que tem tantos valores negativos, que não, no seu ser, na sua pessoa em si, é um mau exemplo. Eu estou apenas aqui citando um dos milhares de exemplos que poderíamos procurar ver, relacionar. Mas eu quero dizer que muito mais do que valorizar, reconhecer até mesmo a autoridade de uma pessoa por quem ela é, pelo que ela está exercendo, a gente deve valorizar pelo que ela é, pela pessoa que ela é. Amém? O serviço, ele nos disciplina a dizer não aos artifícios de promoção e autoridade do presente século. Vou repetir isso aqui para os irmãos. O serviço, ele nos disciplina a dizer não às tentações dos artifícios de promoção e autoridade do mundo, do presente século. As facilidades da vida, os enganos da vida, as formas em que, muitas vezes, há manipulações para se manter um status quo, onde as pessoas querem, de qualquer forma, a qualquer preço, a qualquer custo, e às vezes vende até sua alma para o inimigo, para se manter naquela posição. Então, o serviço, ele vai fazer com que nós venhamos ser pessoas disciplinadas, pessoas que venhamos ter em nós, naturalmente, práticas que vão refutar esse tipo de coisa. Sabe aquela forma onde um consegue chegar até a diretoria de uma empresa, mas porque trapaceou, enganou seus próprios amigos, foi infiel, traiu confiança e até armou ciladas, astutas ciladas, enganos, sutilezas, e criou situações para prejudicar pessoas que até confiam nela ou confiavam nela, para que ela agora conseguisse chegar aonde chegou. Então, aqueles que entendem a prática do serviço à luz das Escrituras, com certeza vão ser pessoas que vão ter um domínio próprio para poder chegar agora e dizer não, ou seja, uma liberdade. E aqui é um dos pontos que traz liberdade às pessoas que entendem o valor do serviço à luz das Escrituras. Amém? Então, meus irmãos, eu vou fazer uma leitura aqui de uma lista onde vai mostrar a diferença de um serviço verdadeiro, pautado na verdade e bíblico, e dentro daquilo que é louvável ao Senhor, versus o serviço farisaico.
Existem pessoas que fazem muitos serviços, inclusive nas igrejas, mas não necessariamente fazem porque amam e querem servir ao Senhor, ao seu reino e à sua justiça. Muitos, às vezes, estão envolvidos em igreja para servirem a si mesmos. A igreja, muitas vezes, ela deixa de ser o alvo do seu serviço e do seu amor. O próprio Deus, porque quem ama a Deus, ama a igreja do Senhor. Mas muitos deixam de amar o próprio Deus. E às vezes não servem com satisfação e com alegria na igreja do Senhor. Eu falo isso envolve de uma pessoa que iniciou agora em algum serviço como um obreiro do Senhor, em alguma área, pode ser a área mais anônima possível, se for o caso, mas também falo desde aí até chegar à liderança maior na igreja, seja na igreja, numa empresa, seja onde for. Então, nós vamos ver aqui uma analogia, comparando aqui sempre um serviço verdadeiro, bíblico, agradável ao Senhor, em relação ao serviço farisaico. E eu vou estar sempre falando primeiro sobre o serviço verdadeiro e dizendo em seguida o serviço farisaico que contrasta com esse serviço verdadeiro. Amém? Então, vamos lá. Serviço verdadeiro provém de um relacionamento com o outro, e esse outro é o divino, com o Senhor. Então, quando você faz um serviço verdadeiro, esse serviço, o que brota no seu coração, o que faz com que você realize e tenha prazer em fazer esse serviço, é uma relação, um relacionamento que você tem com o próprio Senhor. E o Senhor é quem motiva, coloca isso no seu coração, essa paixão por aquilo que você faz para o seu reino e para a sua justiça. Mas, em contrapartida, o serviço farisaico, ele é prestado meramente por esforço humano. É uma coisa que o Senhor não está presente, não está sendo participativo, mas brota tão somente do coração humano, num sentimento humano e num desejo humano. Uma paixão humana, um esforço meramente humano. No serviço verdadeiro, é quase impossível distinguir entre serviço pequeno e grande. Porque para o Senhor, para o seu reino, para a sua justiça, todas as coisas vão ser relevantes. Então, não dá para distinguir, não tem como você dizer, eu fiz um grande serviço ao Senhor, ou eu fiz um pequeno serviço ao Senhor. Não. Todo serviço que fazemos, que seja para o engrandecimento do reino de Deus e da sua justiça, são serviços que vão ter um real valor, e não é a questão de estar agora mensurando o que é pequeno e o que é grande. No entanto, no serviço farisaico, impressiona com a aparência. A aparência de tudo é muito grandioso. Há uma aparência grandiosa em tudo, embora que na essência não seja realidade. Mas o serviço farisaico, ele consegue trazer essa grande aparência, impressionando, mas no final das contas acaba se vendo que não é um serviço genuíno, inspirado por Deus e que tem perseverança naquilo que é propósito do Senhor, porque é apenas de aparência. No serviço verdadeiro, aqui se descansa contente no anonimato. Meus irmãos, existem muitos trabalhos que muitos irmãos e muitas irmãs exercem nas igrejas que estão no anonimato, que não estão sempre aparecendo no púlpito da igreja. Pelo contrário, muitos desses trabalhos estão lá nas antessalas, lá por trás, às vezes até distante do templo, porque tem alguns desses trabalhos que são feitos na comunidade, em lugares, em momentos que os irmãos nem estão vendo o que está sendo feito. E eu louvo a Deus, nós temos aí na Gileade
Cidade dos Funcionários, nós temos hoje 2 irmãos comprometidos com um trabalho que eu considero praticamente que está praticamente ainda quase no anonimato, que é o nosso irmão, temos o irmão Ednardo e o irmão Roberto. Eles estão aí fazendo um trabalho, mesmo nesse período de quarentena, coletando alimentos, procurando ajuda dos irmãos para abençoar pessoas carentes que precisam desse alimento. E isso é um grande serviço e é importante que toda a igreja se envolva, direto ou indiretamente, mas que toda a igreja se envolva. E na medida do possível, agora não, na quarentena não, mas em outras ocasiões, poder se fazer presente também na hora da entrega dos alimentos, porque se faz um culto, ali tem um momento de adoração, tem um lanche com os irmãos, com as pessoas carentes que também vão estar ali sendo abençoados. Então, é um trabalho, é um serviço importantíssimo e a igreja precisa ver o valor disso. Mas tem também aqueles que oram, que são colunas na igreja, que muitas vezes estão lá orando, seja em casa, seja na própria igreja, e que muitas vezes, muitos dos irmãos não veem, mas que se não fossem essas orações, meus irmãos, ninguém sabe como nós estaríamos. Então, glória a Deus por cada homem, cada mulher, e eu falo aqui de uma forma especial, o nosso presbítero Reginaldo, que ele tem sido assíduo, ele está ali sempre 1 hora antes do culto, orando, intercedendo pelo culto, ele tem sido comprometido demais com isso. É importante que os irmãos façam também um coro junto com eles, possam engrossar as fileiras daqueles que vão no anonimato estar trabalhando. Eu estou falando aqui, estou até tirando isso um pouco do anonimato, mas não da parte deles, está sendo da minha parte. Então, à medida que eu estou falando, não quer dizer que o trabalho deles deixou de ser um grande trabalho e no anonimato, onde eles estão como coluna da igreja. Há um descanso contente no anonimato. Em contrapartida, no serviço farisaico, é uma demanda com recompensas, buscando recompensas exteriores. Ou seja, busca aplauso dos homens. Isso não quer dizer que quem, por acaso, pregar ou louvar, e se alguém, de repente, bater palmas para o Senhor Jesus, que a gente não bate palma para o homem, mas a gente bate para o Senhor Jesus, então, nessa hora, mesmo sendo para o Senhor Jesus, e aquelas pessoas se sentem bem pelo que acabou de fazer, não quer dizer que essas pessoas estejam erradas, mas o que eu estou querendo dizer é que não se deve fazer para buscar aplausos. É diferente. Não se deve fazer para querer agora ser lisonjeado pelas pessoas, por onde chega, toda hora somente está buscando elogios. Se alguém tiver de aplaudir, se alguém tiver de elogiar, que isso parta de cada um, se sentir o desejo, se Deus colocar isso no seu coração. Porém, o mais importante não é receber aplauso, o mais importante não é ser elogiado, o mais importante é sermos servos fiéis, prudentes, que venhamos aprender com o Senhor na sua palavra e colocar isso em prática, como práticas na nossa vida, para assim vivermos de forma agradável ao Senhor, guardando a palavra sim nos nossos corações, para não pecarmos contra Deus. Amém? Continuando aqui, meus irmãos, o serviço verdadeiro, ele é livre da necessidade de calcular resultados. Mas o serviço farisaico, em contrapartida, preocupa-se com os resultados, preocupa-se com o retorno na mesma moeda, ou até multiplicada a moeda. Então, voltando aqui ao serviço verdadeiro, ele não discrimina em seu ministério, não é causador de discriminação de ninguém. Por outro lado, no serviço farisaico, ele escolhe minuciosamente a quem servir. Às vezes, pessoas nobres e poderosas. E aqueles que muitas vezes mais precisam ser servidos são menosprezados ou desprezados mesmo. Então,
Estou mostrando diferenças entre serviço verdadeiro e bíblico, dentro daquilo que agrada ao Senhor, e o serviço em relação ao serviço farisaico. No serviço verdadeiro, ministra simples e fielmente porque há uma necessidade. Recusa permitir que o seu sentimento controle o serviço, mas permite que o serviço discipline o sentimento. Eu posso chegar na igreja e de repente estar profundamente triste, profundamente angustiado, profundamente preocupado. Mas isso não tem que tomar conta da forma como eu vou estar ministrando o meu serviço ministerial na igreja. Eu preciso servir independente daquilo que possa estar acontecendo comigo, porque é diferente, porque nesse caso é o serviço que vai disciplinar o meu sentimento, e não os meus sentimentos que vai ter que agora vai tocar o meu serviço na forma, dentro daquilo que eu estou vivendo e reproduzindo aquilo que eu estou sentindo para os demais, quando na verdade eu preciso passar outros valores. Preciso encorajar, que é exortar, preciso ensinar, preciso repreender quando há coisas que são erradas, preciso sim também corrigir. Então, nós precisamos, e isso baseado na palavra e em amor, como a própria palavra diz, nós precisamos fazer isso. E não agora jogar os nossos problemas para que a igreja venha agora também assimilar problemas, angústias, decepções, qualquer coisa nesse sentido, ou nessas tristezas profundas por alguma coisa na vida. Não, nós, nessa hora, vimos que o serviço é que disciplina o nosso sentimento. Quando menos espera, a gente está alegre, se alegrando com os irmãos, independente do que possa estar vivendo e passando. E eu louvo a Deus por isso, porque quem é o nosso socorro bem presente? É o Senhor Jesus, aleluias. Quando nós olhamos para o céu e clamamos, de onde me virá o socorro vem do Senhor, aleluias. E o Senhor sabe todas as coisas, Ele é onisciente, amém? Por outro lado, o serviço farisaico, ele é afetado por estados de ânimo e capricho. Muitas vezes até caprichos prevalecem nessa hora. E aí gera uma indisposição física, muitas vezes, ou até mesmo insônia, que vão controlar o desejo de servir ou não agora. Então, quantas vezes muitas pessoas deixam de fazer algo pelo reino, algo no serviço do Senhor, por um probleminha que está enfrentando, por uma dificuldade que se levantou, por uma indisposição física que surgiu. Enfim, nós não podemos nem devemos medir esforços para servir ao Senhor, porque independente da forma como servimos ao Senhor, naquilo que servimos, na forma ministerial que temos, cada um tem seu ministério, sua forma de servir, em que serve, nós precisamos ter alegria em sermos fiéis ao Senhor em tudo e sempre, e saber que nós servimos a um Deus vivo, que nos contempla, que nos conhece, que sabe da realidade da vida de cada um de nós, que nos ama e que nos perdoa quando nós nos arrependemos e confessamos e buscamos misericórdia diante dele. E assim nós sabermos que esse Deus é digno de que nós venhamos servi-lo sem medir esforços. Aleluias, glória a Deus. Isso passa a ser então o quê? Um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu louvo a Deus, há anos, eu me converti, esse ano vai completar 30 anos. Desde o ano que eu me converti, no primeiro ano, eu me lembro que eu passei a servir ao Senhor. E eu louvo a Deus, porque isso passou a ser o meu estilo de vida. Aleluias.
É temporário o serviço farisaico, porque enquanto o serviço verdadeiro é um estilo de vida, o farisaico é temporário. Serve e descansa. Não é aquela coisa que você assume como algo que é estilo de vida e que lhe faz bem servir. O serviço verdadeiro pode deixar de prestar o serviço tão livremente quanto executá-lo. Ou seja, você executa, mas se for preciso deixar de executar, você também deixa, entendendo que o Senhor é quem direciona as nossas vidas. Por outro lado, quando o serviço é farisaico, não tem sensibilidade. Não há uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Insiste em satisfazer a necessidade, mesmo que o resultado seja destrutivo. O serviço verdadeiro, meus irmãos, ele atrai, ele cura, ele une e ele edifica. Glória a Deus por isso. Mas o serviço farisaico, ele fratura a comunidade. Ele concentra-se na glorificação do indivíduo. É o indivíduo que é glorificado, é o indivíduo que se torna o centro de tudo. E assim o serviço é voltado para si e esse serviço fragmenta, destrói. Aleluias. Voltando aqui para o segundo tópico agora, o serviço é um modo de vida, como nós anunciamos agora há pouco. Existem duas formas antagônicas, nós até começamos a falar sobre isso, que é o serviço perante os outros. Se a gente vai lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente vai ver a história de Ananias e Safira. Eu não vou poder ler agora, passar tudo isso e falar muito sobre isso agora. Mas essa história de Ananias e Safira mostra o quanto era desnecessário que esse casal tivesse vendido a propriedade deles para fazer o mesmo que estavam fazendo os outros discípulos, quando vendiam bens e colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse usado aquilo para abençoar os que não tinham, e assim eles passavam a viver uma vida em comum baseado nos valores cristãos. Então, o que acontece? Eles, Ananias e Safira, resolveram vender, todo mundo estava fazendo isso, muita gente estava vendendo algum bem e estava levando lá e colocando aos pés dos apóstolos para abençoar a vida dos demais irmãos, e eles resolveram fazer também, mas eles passaram a querer enganar o próprio Espírito de Deus. Quando eles combinaram entre si de dizer que a propriedade que foi vendida por X, mas eles ficarem com a metade de X e entregarem somente a outra metade, mas dizer que aquilo que eles estavam entregando é como se fosse 100%, sem ser, era só 50%. Precisava eles fazerem isso? Não. O próprio Espírito Santo repreende, fala isso contra eles, né, depois. E vai dizer, olha, não era de vocês, vocês faziam o que queriam com isso. Mas a questão é que Ananias e Safira queriam estar bem na fita, perante os demais, era um serviço farisaico. Não havia o verdadeiro amor, a motivação apropriada. Eles estavam agora querendo fazer algo, mas para ficar bem perante todos os outros que estavam ali também fazendo esse tipo de prática, esse serviço ao Senhor, ao seu reino, ali, a igreja do Senhor presente. Então, o que aconteceu? Veio o castigo sobre eles, veio o problema sobre suas vidas. O serviço, no caso de Ananias e Safira, era um serviço para aparecer perante os outros e com engano, com engano. Por outro lado, o serviço no anonimato, ele passa a ser um serviço que censura a carne. É um serviço que pode desferir um golpe fatal ao orgulho. Porque o serviço que foi apresentado por Ananias e Safira ali, naquela hora, era
para manifestar a soberba e o orgulho deles. Era para que eles alimentassem o ego. Mas, quando outros fazem até serviços como esses no anonimato, eles vêm e podem até nessa forma estar desferindo um golpe fatal ao orgulho. Por outro lado, a gente vê o que fazia Barnabé. No livro de Atos, capítulo número 11, versículo de número 25, vamos ver aí, abra se quiser, pode acompanhar com a sua Bíblia. Atos 11 e 25, vai dizer: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Ora, Barnabé foi buscar Saulo, porque Saulo estava lá em Tarso, sua cidade natal, na Ásia Menor, e ele estava ali indo buscar Saulo para o integrar entre a igreja do Senhor, porque Saulo havia sido perseguido. Saulo era perseguidor, se converteu, não estavam muitos daqueles que faziam parte da igreja acreditando nessa conversão de Saulo, achando que ele estava querendo era ter algum tipo de prevalecimento em relação a eles, mas Barnabé, ele tinha esse dom para ir buscar aquele que tinha condição de desenvolver, mas que não estava tendo seu espaço, suas oportunidades, e ele foi buscá-lo e levou para Antioquia, onde ali esteve com ele na igreja de Antioquia, até que o Espírito Santo o separou para a viagem missionária. Então, é um serviço da parte de Barnabé no anonimato. Ele fazia isso. Se você for ler sobre a vida de Barnabé, você vai encontrar pouca coisa, mas com poucas palavras, com pouco texto na Bíblia, você vai ver a grandeza que foi o ministério de Barnabé, porque assim como ele foi com Paulo, assim ele foi com outros também, inclusive João Marcos, que o próprio Paulo rejeitou que fosse para continuar na segunda viagem missionária com eles. Então Barnabé deixou de ir com Paulo e passou ainda agora a continuar dando suporte a João Marcos. Lá no final da vida, Paulo, já de idade avançada, necessitado de apoio, ele manda uma carta e pede que enviem agora João Marcos para estar com ele, porque agora ele lhe é muito útil. Mas foi Barnabé quem fez todo aquele trabalho no anonimato, e assim ele ajudou a muitos homens de Deus desenvolverem e crescerem para a glória do Senhor no reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, como nós falamos, esse serviço no anonimato, ele censura a carne, ele pode desferir um golpe fatal ao orgulho. O próprio Ayrton Senna era uma pessoa que, quando houve a sua morte, eu fiquei admirado. Quando começaram a mostrar muitas cenas, muitas vezes ele falando, coisas que ele falava, surpresas que eu vi, que ele pagava, mantinha uma instituição para pessoas tetraplégicas no Brasil, com equipamentos dos mais modernos, todos importados, tudo mantido por ele, mas ele pediu para a diretora da instituição para não dizer para ninguém que aquilo foi ele que construiu e que aquilo era ele que estava mantendo. Ele fez questão que ninguém soubesse disso. Como a própria Bíblia diz, quando der com a mão direita, não deixe com que a outra, a mão esquerda, veja, né? Porque tem gente que dá uma coisa com a mão, mas já tem duas ali se preparando para tomar o dobro, se for possível. E o serviço não pode ser pautado nesta forma, nesses princípios aí, não. Porque o serviço no anonimato, como foi o caso do Ayrton Senna, veio à tona, depois da sua morte. O mundo inteiro viu o quanto ele era uma pessoa que tinha em si grandes princípios e valores cristãos. Nós podemos ver aqui uma relação de diferentes modos de servir. Mas antes eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Uma coisa é atuar como servo,
e outra coisa muito diferente é ser servo. O Senhor Jesus nos vocacionou para sermos servos. Amém? Não para atuarmos hoje, ou amanhã, ou algum dia, em algum horário, em algum momento favorável. Nós fomos vocacionados, chamados pelo Senhor para sermos servos. Aleluias. Glória a Deus. Então eu vou falar rapidamente, irmãos, sobre alguns serviços aqui que são modos diferentes de servir. Primeiro, serviço de pequenas coisas. Lá em Atos capítulo 9, versículo 39, eu não vou abrir porque o tempo não nos permite, mas tem lá Dorcas, que é aquela Tabita, que ela estava lá já como morta, né? E as viúvas, na hora em que aquele homem de Deus estava lá, chegou lá para orar por ela, as viúvas que lá estavam falaram e mostraram as túnicas e os vestidos que ela fazia quando estava em vida para as viúvas. Era um serviço no anonimato. Era um serviço de pequenas coisas. Quem sabia disso? Somente aquelas viúvas que eram carentes e necessitadas. E ela ia para lá e ela fazia isso por aquelas viúvas. Glória a Deus que depois ela teve a oportunidade de reviver. Houve um milagre ali, ou foi orado, e ela passou a reviver. Bonhoeffer, que era um grande teólogo, que esteve na Segunda Guerra Mundial, né, que foi contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, ele vai dizer o seguinte: ninguém é bom demais que não possa prestar o serviço mais humilde. Não existe uma pessoa tão boa que não possa fazer um serviço humilde e simples. Então existem serviços que são pequenas coisas, mas de grande valor para o reino. Amém? Segundo, serviço de proteger a reputação alheia. Paulo nos ensinou a não difamarmos a ninguém. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 2, eu vou ter que passar rápido também, irmãos, depois se vocês podem rever aí, pegar o texto, analisar, mas lá Paulo vai estar exatamente ensinando, escrevendo para Tito, que não se deve difamar a ninguém, pois, meus irmãos, a calúnia revestida de religiosidade vem ser um veneno mortífero. Quando é que uma calúnia é vestida de religiosidade? Ora, uma pessoa chegar para outra e dizer: rapaz, eu estou pensando aqui em fulano. Olha, eu vou te falar uma coisa, mas é para tu orar. Viu? Rapaz, fulano, estão dizendo aí, fulano está traindo a esposa. Isso sendo um homem de Deus na igreja, por exemplo. Aí se fala dessa pessoa dizendo está traindo a esposa. Fulano está se aproveitando dos recursos de uma campanha que foi feita em prol de uma coisa e ele está desviando o dinheiro para outra coisa. E isso principalmente sendo uma calúnia, viu, irmãos? Então isso vai ser o quê? Uma calúnia revestida de religiosidade. A pessoa quer dizer que é para orar, que está preocupado com a pessoa, mas no fundo ela quer caluniar. Então, isso é veneno mortífero. Paulo, ele recomenda o quê? Ele ensina o quê? A não difamar ninguém. Então, tem pessoas que podem exercer esse serviço de proteger a reputação alheia. Quando vê que alguém está difamando alguém, dizer: não, meu irmão, eu não concordo com isso, não. Isso está errado. Isso é pecado. E assim repreender aquilo que se faz como calúnia para prejudicar o outro. E, sendo um veneno mortífero, Tiago vai falar o quê? A disciplina em refrear a língua pode operar maravilhas em nosso íntimo. Então, isso aí, nós até falamos um pouco,
é importante para todos nós, é importante para a igreja do Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado com tudo isso. Amém? Spurgeon, ele dizia uma frase, e isso é muito importante. Spurgeon dizia o seguinte: se você não falaria caso a pessoa estivesse presente, então cale-se. Se você vai falar algo de alguém, e se você fizer uma avaliação, um crivo, em que você analisasse se essa pessoa estivesse agora aqui, eu falaria ou não falaria? Se for algo que você não falaria, então cale-se, mesmo na ausência daquela pessoa. Terceiro, serviço de ser servido. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 a 8, vai falar exatamente do momento em que Jesus pega a toalha e ele vai servir a Pedro lavando seus pés. Nós falamos ontem na prática, na disciplina da submissão. Então, Pedro se recusou. Houve uma recusa da parte de Pedro. Em vez de um ato de humildade, houve o quê na parte de Pedro? Um orgulho velado. E nessa hora, Pedro, ele no lugar de Jesus, certamente ele não lavaria os pés de Jesus, sendo Jesus discípulo e ele sendo o mestre. Então ele manifestou isso, e o Senhor, no seu discernimento, já sabendo disso, o Senhor vai e diz: então você não tem parte comigo. Ele diz: não, então lava não só os pés, mas lava também a cabeça, ou seja, me lava por inteiro, né, em outras traduções. Então, Pedro passou a entender a importância do serviço de ser servido. Uma vez, depois de vários anos que eu sempre fazia na igreja, a gente fazia o aniversário dos irmãos, a gente dava presente, abençoava, ajudava um em outro, e na época havia uma situação muito difícil na vida de muitos dos irmãos, mas chegou um momento que as coisas mudaram um pouco, e os irmãos agora estavam vivendo bem melhor. E chegou um aniversário meu, resolveram fazer uma grande celebração nesse aniversário. E os jovens da igreja se uniram e compraram, fizeram lá umas campanhas, arrecadaram dinheiro e compraram um bom presente para mim. Irmãos, quando vieram me entregar, a líder, que era uma jovem, ela veio me entregar esse presente, eu não estava acostumado com isso. Eu não tinha jeito para receber o presente. Eu estava acostumado sempre a abençoar, a dar, a sempre estar ali ajudando a um e a outro. Nesse dia, eu me senti muito esquisito com toda essa situação e eu disse para eles: não precisava disso. Aí ela chegou para mim e disse: pastor, vença o seu orgulho, receba com alegria. E aí eu entendi exatamente isso, o serviço de ser servido. Nós também, que servimos e temos prazer em servir, precisamos também aprender a permitir com que o outro tenha o prazer de servir também. Amém, meus irmãos? Em vez de um ato de humildade da parte de Pedro, foi um orgulho velado. E nós não podemos ter esse orgulho velado. Nós precisamos ter o prazer, tanto de servir, quando for o caso, se for preciso, também ser servido. Quarto, serviço de cortesia comum. Ou seja, reconhecer o valor uns dos outros. E isso deve ser uma cultura que deve se desenvolver entre nós. Reconhecer o valor uns dos outros. Paulo aconselhou a Tito, lá em Tito 3, versículo 2, dizendo que nós devemos ser cordatos. E isso em relação a todos os homens. Ou seja, palavras como muito obrigado, sim, por favor, são palavras que vão reconhecer o outro e afirmar o seu valor. Quando você atropela e não fala nada disso, é como se você não afirma o valor que a outra pessoa tem e não reconhece. Então, é importante esse serviço de cortesia comum também. Quinto, serviço de hospitalidade. Existe um pessoal, amigo nosso, que quando nós chegamos na casa deles, eu noto que eles querem nos receber bem, mas eles não conseguem. Isso é
a um pessoal que não está hoje aqui, que vive distante da gente, mas são pessoas amigas. E a gente percebe o quanto essas pessoas ficam meio que constrangidas, porque quando elas vêm para a nossa casa, eles se sentem em casa. Então, esse serviço da hospitalidade, tanto Pedro como Paulo, eles vão instar-nos a sermos mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Ele vai dizer que nós devemos ser hospitaleiros sem murmurar. Ou seja, receber bem a pessoa na nossa casa com alegria, com satisfação. Muitas pessoas, pastores, nós temos amigos que vêm de outros lugares, de outros estados, até de outros países, que eles se sentem bem em ser recebidos por nós. E qual é o bom de tudo isso? Qual é a essência da hospitalidade? É a oportunidade de estar juntos, de podermos estarmos juntos e de também nós podermos trocar experiências da vida, seja da vida profissional, seja da vida cristã, ministerial, de tantas experiências e coisas boas. E bom é quando nós nos encontramos e convivemos por um tempo com pessoas amigas e que têm maturidade, experiência para passar uns para os outros. E é muito bom a gente hospitalizar e a pessoa se sentir bem conosco. Eu entendo que nem todo mundo tem esse dom. É tanto que tem uma família, como eu falei, que ela tem dificuldade, eles ficam aflitos, atribulados e não conseguem deixar com que você se sinta até à vontade com tamanha tribulação. Então, é uma coisa que você, se você quer desenvolver esse dom, esse serviço, você pode buscar o dom da hospitalidade, que é um dom também ministerial. E você pode buscar diante de Deus como? Orando, pedindo, clamando, batendo. E o Senhor é quem haverá de abençoá-lo. Amém? Sexto, serviço de ouvir, que é tão importante, porque as pessoas precisam ouvir, serem ouvidas. Muitas vezes tem pessoas que o que elas mais necessitam é serem ouvidas. E elas, às vezes, não encontram esse espaço, esse tempo, essa pessoa que possa parar e possa, com empatia, ouvi-la. Então, o serviço de ouvir é um serviço muito importante. E na comunidade cristã, precisa sim ter pessoas que tenham capacidade de ouvir umas às outras. Amém? Sétimo, serviço de levar a carga uns dos outros. Lá em Gálatas 6,2 vai dizer: levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, não é assumir a carga do outro, mas é compartilhar no momento que for necessário. E assim é uma forma também de um serviço cristão. Oitavo, serviço de partilhar a palavra da vida uns com os outros. Nós precisamos partilhar a palavra da vida, a palavra do Senhor, as boas novas do Evangelho. Nós precisamos compartilhar de uns para com os outros. E esse é um grande serviço. Agora, Tiago 3,10 vai nos dizer que de uma só boca procede bênção e maldição. Então, nós temos que ter prudência para aquilo que vamos partilhar seja bênção e não maldição. Amém? Então, meus irmãos, Jesus, qual foi a missão de Jesus? Servir. Ele se anulou como Deus? Não. Ele, sendo Deus, ele veio, esteve conosco, e aqui na terra, ele, entre nós, dando a sua própria vida, nos serviu, para que hoje também venhamos ter vida na presença do Pai. Aleluias. O serviço motivado pelo dever respira morte. Não é um dever, não tenha por dever, porque esse serviço respira morte. O serviço que flui do nosso íntimo é vida, alegria e paz. Aleluias. Jesus, ele nos convida para o ministério da toalha. Amém? Ele vem e faz um convite a nós para o ministério da toalha.
tome a toalha, pegue a toalha e dê exemplo também de servo, assim como Jesus deu exemplo a todos nós. Amém? Ore a Deus para que lhe envie alguém no qual possa servi-lo. Por que isso? Se você serve a alguém, não espere que essa pessoa, essa mesma pessoa, tenha que retribuir algo a você. Porque no dia da sua necessidade, Deus levantará, certamente, não necessariamente a mesma pessoa. Geralmente ele levanta outra pessoa. E essa outra pessoa ele levanta com condição e total condição de também poder lhe servir e atender a sua necessidade. Porque é Deus que quer te auxiliar, te ajudar e assim atender a tua necessidade, usando alguém para servi-lo. Assim também como ele quer te usar para servir a outro, independente que você nem saiba quem seja esse outro, seja o seu próximo, e o seu próximo talvez você nem conheça, mas seja quem Deus queira e toque no teu coração para que você também venha servi-lo, bem como na sua obra, no seu reino, na sua justiça, nos propósitos que a igreja tem com vidas para fazer com que vidas também sejam servidas pelo Senhor Jesus, usando homens e mulheres que fazem parte da congregação onde você congrega e que quer te usar, assim como quer usar todos quanto caminham convosco nesse mesmo propósito, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Portanto, é muito importante essa questão do serviço. E eu estou aqui querendo apresentar para os irmãos o nome das pessoas que estão pedindo aqui oração. A irmã Liduína Costa, que é lá de Siqueira, ela pede oração por sua vida. O irmão Nelci também está pedindo oração por uma amiga de trabalho da sua esposa que se encontra entubada em coma induzido. Amém. Vamos estar orando, irmãos. O pastor Estanailton pede oração pelo seu irmão Eustácio Alencar, que se encontra enfermo. E a Rebeca, que é a minha filha, ela pede oração por nossas autoridades para serem guiados por Deus e a provisão do Senhor nas famílias. Aleluias. Então, meus irmãos, nesse momento, nós vamos estar orando por essas causas apresentadas e eu quero lhe convidar a orar juntos, especificamente por essas causas. Vamos levantar agora um clamor diante de Deus e o Senhor, do alto céus, haverá de contemplar as nossas orações, onde todos nós estaremos falando, intercedendo junto ao Senhor por estas vidas. Amém? Oremos. Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, orarmos a Ti e clamarmos, ó Deus, clamarmos por tudo isso que tem sido nos apresentado. Mas de antemão, ó, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Operado e tem se feito presente, não só nas nossas vidas, mas também, ó Pai, que Tu se manifesta hoje e opera no dia de hoje na vida de tantas pessoas. A princípio queremos Te agradecer, Deus, por tamanho amor, por tamanha misericórdia, porque Tu és o Deus que tem manifestado e que tem providenciado, Pai, muitas coisas que sejam necessárias, como em forma de poder, de milagres e de transformações. Portanto, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, queremos apresentar a cada uma dessas causas que aqui estão conosco. Queremos, Pai, ouvir assim todos nós, por um só momento, ó Deus, aquilo que Tu tens, ó Pai, também a falar no íntimo de cada um nessa hora. Fala, Senhor, fala diante do coração, da mente de cada um,
de tal forma que nós venhamos sentir, sim, o quanto Tu és Deus presente, aleluias. Pai, queremos nesse momento interceder e apresentar a todas essas causas. A irmã Liduína, Deus, que pede oração pela sua vida, visita a Tua serva agora com poder e autoridade. Eu creio, Deus, no Teu poder. Eu creio, Pai, que Tu és o Senhor onipresente e que nessa hora Tu não tens deixado a Tua serva sozinha, mas que Tu estás não só ao seu lado, mas através do Teu Espírito Santo Tu se faz presente na sua vida, no seu ser, em nome de Jesus, e do seu corpo como templo e morada do Teu Espírito. Portanto, Pai, no nome de Jesus, opera poderosamente, aleluias. Faz, Senhor, com que também ali aquela amiga da irmã Ana, esposa do irmão Nelci, Deus, ela que está entubada nessa hora, ela que está necessitada sim também do Teu poder naquele lugar sobre a sua vida. Visita, Deus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder nos céus e na terra. E é no nome de Jesus que nós pedimos e suplicamos para que Tu agora, Pai, manifeste o Teu poder nesse nome. Esse nome que tem todo o poder. Aleluias. E assim repreenda todo esse vírus e faça uma obra milagrosa sobre aquela vida, para que esta mulher venha a ser, Deus, um testemunho vivo, ó Pai, daquilo que Tu podes fazer. Eu creio que nessa hora Tu já pode estar operando naquele lugar sobre aquela vida, e que por mais que a medicina tenha os seus métodos, os seus experimentos, as suas comprovações, mas no nome de Jesus eu te peço e suplico, contraria agora tudo aquilo que vem por conta do natural, mas age sobremaneira, Pai, de forma sobrenatural ali, ó Deus, em nome de Jesus, e faz uma obra poderosa que vá até mesmo confundir os médicos, mas que Tu podes sim todas as coisas realizar, porque eu creio e tenho convicção e sou prova viva disso. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Também, Deus, o pastor Estanailton, que pede pelo seu irmão Eustácio Alencar. Senhor, no poder do nome de Jesus, repreende toda enfermidade, coloca por terra, traz, Senhor, a plena saúde e restauração do Teu servo ali, em nome de Jesus. Assim faz, Senhor, segundo o pedido da Tua serva Rebeca, Pai, no poder do nome de Jesus, ela que pede oração pelas nossas autoridades. Sim, Deus, dá sabedoria, dá discernimento, coloca, Senhor, um sentimento sim, de compadecimento nos corações dessas autoridades, para que não olhem tão somente para seus egos e para os seus propósitos políticos, mas em nome de Jesus, que tenham compadecimento pelo povo e que a partir de agora, não só aqui no Ceará, no Brasil e mas no mundo, em nome de Jesus, que as autoridades passem a agir pelo compadecimento, uma vez que sejam tocados pelo Teu Espírito no poder e na autoridade do nome de Jesus. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. E também, ó Pai, ajuda todos aqueles que estão trabalhando em linha de frente, que estão expostos ao vírus, todos aqueles até que já foram afetados, que estão nos hospitais. Opera poderosamente pela vida de todos esses e vai fazendo, Deus, milagres atrás de milagres, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Assim na vida dos nossos irmãos, que também ainda alguns estão enfermos, seja com eles, tanto homens como mulheres, todos os Teus servos e até mesmo parentes dos nossos irmãos. Visita os seus lares, visita os nossos parentes, amigos, visita todos aqueles que estão necessitados nessa hora. E assim, Pai, abençoa também a todos esses, curando suas enfermidades, restabelecendo as suas saúdes, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, também com a provisão
do Senhor sobre as famílias. Quantas famílias estão desprovidas já de alimentos? Senhor, no nome de Jesus, levanta homens, levanta mulheres, pessoas que tenham prazer de servir, mesmo que seja, se for necessário, no anonimato, mas em nome de Jesus, opera, Deus, por meio de homens e mulheres, para que façam com que essas famílias que estão desprovidas sejam, Senhor, sim, supridas pelo Teu poder, com aquilo que Tu tens a lhe servir, em nome de Jesus. Ah, Deus, guarda-nos, Senhor, e livra-nos de todo mal. Cobre-nos com Teu sangue, Deus, e assim faz na vida de todos que nos assistem. Cobre-nos com Teu sangue, guarda-nos e abençoa para que venhamos, Senhor, estarmos guardados por Ti, Deus. E assim venhamos ter prazer, ó Pai, cada vez mais em caminhar, em Te servir, não pelo que Tu fazes, mas pelo que Tu és. Tu és amor, Tu és misericórdia, Tu és graça, Tu és, Senhor, a razão do nosso viver, o sentido da nossa vida. E a Ti nós rendemos graças, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Deus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, Senhor, amém. Meus amados irmãos, obrigado mais uma vez pela participação de cada um de vós. Obrigado por tantas vezes estarmos cultuando juntos ao Senhor. E eu quero dizer aos irmãos que podem continuar fazendo os cultos, né? Amanhã é sábado, vocês podem fazer o culto doméstico. Façam aí umas filmagens, né? Você, sua família, abençoando, fazendo uma saudação, mandando um alô aí para os outros irmãos, outras famílias. E assim também, se for o caso, liguem, falem com as pessoas. Esse momento é um momento que nós precisamos, já que não podemos estar presente fisicamente, mas que a gente possa se fazer presente, mesmo pelos meios tecnológicos que nos são oferecidos. Então, aproveitem isso, né? Já pensou se não tivéssemos nem isso? Então, aproveitem e abençoem uns aos outros. Obrigado pela participação de todos. A minha cunhada, que ontem oramos por ela, fez a cirurgia, foi bem sucedida, está passando bem. E outras notícias nós vamos continuar trazendo para os irmãos. Domingo haverá o culto e é bom que toda a igreja possa estar participando e compartilhando o culto online. Ainda nesse domingo continua o culto online, mas que todos os irmãos possam estar participando, compartilhando também, para que outras pessoas possam ser abençoados, alcançados pela palavra do Senhor. Pessoas que precisam de restauração em suas vidas, pessoas que precisam sim também receber aquilo que Deus tem de bom, de melhor para elas. A palavra diz: dai de graça o que de graça recebestes. Nós fomos agraciados pelo Senhor, mas também precisamos ser um instrumento da graça de Deus para a vida do próximo. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Que todos levantem suas mãos aos céus. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor e todas as pessoas que necessitam da graça do Senhor hoje em todo o mundo. E que toda a igreja que nos assiste em seus lares possam declarar amém. E Deus abençoe a cada um de vós, que tenha um final de semana agraciado na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus.